Aleluia. Boa noite, irmãos. Acho que a maioria já nos vimos, né, à tarde, mas para aqueles que não estavam aí no período da tarde, à tarde eu trouxe um versículo em 1 Coríntios, no capítulo 10, que fala também sobre a ceia, né? A gente vem conversando aí, como eu falei hoje à tarde, né? A gente vem conversando aí com os homens também, com os adolescentes, referente a gente ter esse olhar também voltado para esse lado espiritual, né? Não só somente para o lado humano, para o lado da carne, né? Para o lado material, mas a gente ter um pouquinho mais, voltar os nossos olhos para ter essa sensibilidade no espírito, né? E esse texto aqui vai falar também disso que nós faremos hoje, que é a ceia do Senhor, e para que a gente olhe para esse ato que nós faremos agora com um olhar espiritual, sendo algo espiritual, né? Que não seja somente um pão e somente um suco de uva, mas que a gente tenha esse olhar aí voltado para o Espírito. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios 10, o versículo é o primeiro. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra é Cristo. Então, essa comida espiritual e essa bebida espiritual, que é Cristo, é o que nós vamos fazer aqui hoje, que é a ceia, né? Que é o povo naquela época lá também, depois que eles passaram pelo mar, e eles também estiveram nas nuvens, foram batizados, depois do batismo eles cearam, né? De uma comida e uma bebida espiritual. Então, hoje o que nós vamos fazer aqui, hoje nós temos os elementos, temos o, o pão, temos o suco de uva, mas é algo espiritual, ele aponta algo para o lado espiritual. Então, eu gostaria que vocês que tiver agora o pão, que a gente possa primeiro refletir sobre esse ato, sobre o que nós estamos fazendo, que a gente possa discernir o que nós estamos fazendo, que a gente saiba do compromisso que nós estamos assumindo e também do como é maravilhoso nós podermos estar participando desse compromisso. Isso é algo que já foi estabelecido pelo Senhor, é um propósito para as nossas vidas. Então, é um motivo de muita alegria a gente hoje poder orar com o coração grato ao Senhor e fazer parte disso. E a Bíblia diz que toda vez que nós fizermos isso, fazer em memória dele, é para anunciar a morte dele. E se nós estamos em Cristo, a gente também tem que ter essa mentalidade que anuncia também a morte da nossa vontade, para fazer a vontade de Cristo. Amém? Então, que todos nós podemos participar do pão. Vamos fazer uma oração. Ora, nós, por favor. Pai querido, maravilhoso e santo, eu te louvo por este tempo, Pai. Eu te louvo pela tua agenda, papai querida, maravilhosa. Eu te oro também por o pão, Senhor. Consagra esse pão, papai, para que a gente venha comer dele, ter saúde, ter forças, que a gente consiga também ter entendimento e sabedoria de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, papai. Pai Santo, maravilhoso, eu te louvo, Pai, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. E entra com providência também, Pai, nas suas necessidades, Pai, ao ingerir este alimento com consciência do que está sendo feito, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Podemos participar todos nós juntos do pão. Aleluia.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Irmãos, esse momento é um momento onde nós precisamos refletir sobre o que verdadeiramente nós estamos fazendo. Será que nós estamos verdadeiramente cumprindo, ou pelo menos assim, suprindo as expectativas de Jesus referente às nossas vidas? Será que a gente está conseguindo fazer com que ele olhe para nós e diga assim: olha, meu filho, eu estou feliz com eles. Eles estão cumprindo com aquilo que eu determinei para a vida deles. Estão cumprindo para aquilo que eu enviei eles. Então, hoje é um momento de a gente refletir se verdadeiramente a gente está assumindo esse papel, se a gente está assumindo esse compromisso, né? E agora a gente vai participar aqui também do suco de uva, né? Que é apenas um elemento que aponta para o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Porém, esse suco de uva, ele está dentro de um copo, que a gente costuma dizer que é o cálice, né? E como eu falei hoje à tarde, para aqueles que não estiveram agora à tarde, sempre quando eu me refiro ao cálice, eu me lembro que Jesus falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas assim a tua. Então, quando eu penso no cálice, eu vejo que está se referindo a propósito. Então, quando vocês pegarem aqui, ó, o cálice de vocês, lembre que vocês estão, é como se vocês estivessem com um contrato e vocês estariam mostrando, ó, eu estou assumindo esse contrato, eu estou assumindo esse compromisso, desse propósito, que é o meu propósito. Então, eu estou assumindo aqui diante do Senhor. E lembre que isso é um ato aqui espiritual. Então, tem um sentido espiritual em todo esse ato que nós estamos fazendo. Hoje à tarde até eu falei referente que naquela época eles comeram e beberam, comeram e tomaram uma bebida espiritual, que era o próprio Cristo. E o Cristo, naquela época, era a pedra, o que saía dele era água. Inclusive, tivemos um testemunho hoje de uma pessoa que não tinha o elemento do suco de uva, mas tinha água. Então, irmãos, o Senhor, ele coloca no coração e verdadeiramente a água também, ela é o que flui, como nós aprendemos essa semana, né, no culto dos homens. A gente falou bastante sobre o rio de águas vivas que sai de dentro de nós. Então, irmãos, que o Senhor fale no coração de cada um. Nós estamos fazendo aqui com um elemento, com um suco, mas que tudo que vocês forem fazer aponte para o lado espiritual. Então, que a gente possa participar agora do cálice, assumindo o nosso compromisso, o nosso propósito. Em nome de Jesus. Orar. Pai Santo, maravilhoso, eu te louvo, Senhor, por este tempo tão precioso. Eu te louvo, Senhor, pela liberdade que nós temos, papai, de poder cear, de poder estarmos aqui reunidos, ainda que seja uma plataforma pela internet, Senhor. Mas nós temos essa liberdade porque o Senhor proveu isso. A origem disso tudo é no Senhor. E nós te louvamos pela inteligência, pela sabedoria que é o Senhor que provê tudo isso, papai. Eu te louvo, Senhor, pela possibilidade e alegria de ter um propósito a ser realizado. E cada irmão e irmã que aqui está também tem o seu propósito estabelecido e firmado. Que todos que aqui estão separados pelo Senhor para fazer algo grandioso nas nossas vidas e através das nossas vidas, papai. Nós assumimos isso, papai, esta responsabilidade frente ao Senhor, tendo o Senhor como testemunha disso, papai. Eu consagro esse suco de uva que nos traga saúde, sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Então, participamos agora, cada um, do seu propósito, mostrando para Cristo que está agora disposto a cumprir com o seu propósito diante dele. Em nome de Jesus.
É um momentinho para vocês estarem a sós com o Senhor, conversarem um pouquinho com Ele. Se tiver que confessar algo, confessem agora com o autor e consumador da nossa fé. Conversem com Ele. Esse é um momento que a gente pode elevar os nossos pensamentos, nossos corações até Ele. E que Ele venha com aquele abraço cheio de amor até cada um de nós. E nos envolva em amor, em alegria, em cuidado. E nos dê um batismo de temor. Nos dê um batismo de alegria. Nos dê um batismo de sabedoria, de discernimento, de entendimento de tudo que a gente tem feito. E principalmente que a gente saiba o que Ele está fazendo. Que é perfeito, que é suave, que é agradável. Aleluia. Obrigada, papai, por tudo e por tanto que o Senhor tem feito. Obrigada pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na nossa vida e a gente nem sabe, não entende, não consegue ver. Obrigada pelos livramentos de todos os dias, porque se não fosse a tua mão poderosa nos segurando, nós não estaríamos mais aqui. Obrigada por nos chamar para participar desta obra grandiosa. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Em todo tempo, em todas as nações, louvado seja o seu nome. Aleluia, papai. Obrigada, eterno. Nada do que a gente possa fazer, nada do que a gente possa dizer será forte o suficiente para agradecer tudo aquilo que o Senhor fez. Pela minha vida, pela vida do meu marido, dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui estão. Obrigada pela família, obrigada pelos sonhos, pelos projetos, obrigada, papai, pelos filhos, obrigada pelo trabalho, obrigada pela provisão, pela saúde, obrigada, eterno. Só o Senhor é digno. Pense, irmãos, o que fizemos para merecer ter um jardim? O que fizemos para merecer ter a presença dele? O que fizemos para poder merecer ele nos resgatar de onde para onde nós fomos? Irmãos, nós estávamos no fundo do poço. O que nós fizemos para merecer esse resgate? O que nós fizemos para merecer alguém morrer por nós? Uma morte terrível. O que nós fizemos para alguém ser humilhado no nosso lugar? O que fizemos para merecer nós ter o próprio Deus, aquele que nos criou, vir habitar dentro de nós? O que nós fizemos para merecer o Pai permitir nós sermos pais, para poder saber o que é ter um filho, para a gente saber o quanto o Pai ama, quanto o Pai nos ama? O que nós fizemos para merecer? Para Deus ter nos dado uma família? O que fizemos para merecer, para o Senhor ter dado a vida por nós, para a gente poder, como diz a música, para nós ser livre? Então, tudo isso, irmãos, que tá em jogo. A gente entender tudo isso, não fizemos nada para merecer. Nesse momento aqui, agora, nós temos que entender, é um momento de a gente entender no espírito o tamanho do amor de Deus. Se é que dá para a gente mensurar um tamanho. Graças a Deus, irmãos, nós temos onde morar, temos um teto sobre as nossas cabeças, temos onde nós repousarmos. Então, eu louvo e agradeço por tudo que Deus nos fez, tudo que Deus nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, neste momento eu quero te agradecer por poder participar desse momento e te agradecer por tudo o que o Senhor tem nos dado.
O Senhor tem nos permitido respirar a cada manhã. E o Senhor tem nos dado descanso a cada noite. Então eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Irmãos, quero agradecer a vocês por este tempo de estarmos ceando juntos. Eu sei que agora terá a ministração das mulheres. Quero agradecer os homens que também entraram para poder participar aqui. E a gente se vê na próxima segunda-feira, então, os homens, no dia da nossa ministração. Um abraço, fique com Deus, uma excelente ministração para vocês. Amém. Lari, querida, introduza-se. Eu. Bom, boa noite. Depois de um momento como esse, fica até difícil, né? Falar qualquer coisa, porque a gente percebe que o Pai nos amou de tal maneira que qualquer testemunho que eu for dar aqui não chega nem perto do amor que Ele tem por nós. Nada do que a gente faça. Primeiro eu quero começar. Eu posso pedir para a Suzana orar por mim? Ai, que honra! Vamos lá, então. Pai, obrigada, Pai. Obrigada por nos reunir aqui mais uma vez, Sim, Deus. nos ajudando a estarmos aqui para aprender mais da Tua palavra. Obrigada por cada mulher que está aqui, que se dispôs a buscar, tirando o seu tempo, Senhor, buscando em Ti, Senhor, o melhor da sua vida, Pai. Eu te apresento nesse momento a vida da Larissa, Pai. E te peço, Senhor, que o Senhor abençoe ela poderosamente nessa noite, que ela seja teu instrumento poderoso, Senhor, para transformar e edificar nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dela, por guardar a casa dela, sua vida, sua parentela, suas conexões, sua filhinha Maitê, seu esposo Maicon, Senhor, e porque ela tem sido um vaso precioso, Senhor, em tuas mãos. Usa, Senhor, e que essa palavra venha edificar nossas vidas e nos transformar. Fala conosco, papai, não apenas o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja falar a cada uma aqui. Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém. Eu quero começar também fazendo uma declaração de que o testemunho que eu dou é para a honra e glória do Senhor, para a edificação das pessoas, e que ele não serve de acusação para a minha vida, para a minha casa ou para a minha família. Satanás já sabe o lugar dele, em nome de Jesus. E eu quero contar para vocês, então, o testemunho da minha conversão, e para isso eu preciso contar para vocês quem eu sou, né? Então, eu não nasci num lar cristão, minha família ainda não é toda cristã ainda. Meu avô era mórmon, minha avó era uma beata católica, né? Uma beata católica. Então, nesse meio, nós não nos apegamos a nenhuma religião. E eu passei a minha adolescência sempre criticando demais o meu avô, tadinho, que morava com a gente, quando ele dizimava, quando ele ofertava, falava que o Deus dele era ruim, que o Deus dele era maldoso. E glória a Deus que eu tive esse homem na minha vida, porque, na verdade, ele foi quem me falou primeiro a palavra de Deus, né? E tudo que eu fiz na minha adolescência, eu já fiz conhecendo Deus. Infelizmente, né? Mas eu já conhecia a palavra de Deus, mas eu não conhecia Deus na intimidade, eu só conhecia de ouvir falar. Então eu cresci sendo aquela pessoa que era boazinha, né? Aquela pessoa que se achava boa, né? Que não mata, que não pratica uma perversidade, então que estava tudo certo. Então que eu era aprovada. E o tempo vai passando e a gente vai acreditando mais nisso, né? E acreditando mais que o que o mundo tem pra gente é o que há de melhor. E a minha carne, claro, falava mais alto. Então, eu acabei cometendo muitas coisas durante a minha adolescência e vida adulta. Eu traí,
traí meu companheiro, eu ajudei a trair, eu menti, eu roubei, eu comecei a praticar bruxaria, feitiçaria, eu me valia de feitiços, de amuletos para conseguir coisas que eu queria. Eu vivia em festa, vivia em balada, saía com todo tipo de gente, acabei usando drogas, enfim. Eu comecei colocando o pé e quando eu vi eu estava até os lombos na lama. Mas eu gostava dessa vida, né? A minha carne gostava dessa vida. E a minha carne era saciada todos os dias. Só Deus sabe de tudo que eu fiz, de tudo que eu já renunciei para Ele. Eu comecei a trabalhar com política e trabalhando com a política, eu era assessora pessoal de uma candidata a prefeita na época e, enfim, eu vivia totalmente nesse meio, né? Como eu disse, a minha carne sendo saciada todos os dias com todos os tipos de coisas que pertencem ao mundo, né? Eu não sei se as pessoas que vão assistir a esse depoimento, né, esse testemunho são cristãs, se conhecem a palavra ou não, mas a gente sabe que a nossa carne, ela é saciada com coisas que agradam a ela, e a gente, quando é amigo do mundo, não é amigo de Deus. E, bom, nesse processo de ser assessora dessa candidata, eu acabei, na época que ela era candidata a prefeita, indo a um culto da Assembleia, porque ela foi convidada, e aí, para que ela pudesse aparecer e conquistar uns votinhos ali, aquela coisa, na base da política, ela acabou me levando junto para esse culto da Assembleia. E nesse culto, me empurraram lá para frente, literalmente, na hora do apelo. Me pegaram pela mão, me levaram lá na frente e eu fiz a oração aceitando Jesus. Mas, até hoje perguntei para a Suzana, né? A partir de qual momento o Espírito Santo passa a habitar em nós? E é a partir desse momento, a partir do momento em que a gente faz essa oração aceitando Jesus. Mas eu não sabia nada do que eu estava fazendo. Eu simplesmente fui levada, né? No val da valsa. Só que continuei vivendo a minha vida. Continuei vivendo aquela vida de festa, de balada, de usar drogas, de sair com todo mundo, enfim. De mentir, porque no meio político a gente acaba mentindo, de cometer todo tipo de coisa. Só que aquilo começou a me incomodar. Eu comecei a ficar incomodada. Eu saía e quando eu saía eu não era mais preenchida. Eu voltava para casa vazia. Eu saía para festa e bebia. Eu ficava com vários caras na mesma noite e eu voltava para casa oca, vazia. E aí, para suprir isso, eu saía mais, eu bebia mais, eu entrava de cabeça mais em outras coisas. E esse vazio realmente foi cada vez crescendo mais, né? Eu já não sabia mais o que fazer para suprir esse vazio. E aí, chegou na minha vida, quando nesse momento eu estava totalmente desestabilizada, uma pessoa, né? O nome dele é Leandro. E ele entrou na minha vida e começou a parecer que estava dando sentido para minha vida. Ele era muito legal, a gente se conheceu numa viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro, então ele era do Rio de Janeiro. E a gente começou a namorar à distância, né? Demorou 4 meses para a gente se conhecer, então nesses 4 meses, conhecer pessoalmente, né? Então, porque a gente se conheceu através de um aplicativo, e a gente, nesses 4 meses, ficou conversando, papo vem, papo vai, ele me parecia uma pessoa maravilhosa. A família dele era cristã, evangélica, e ele era um lorde, ele era gentil, ele era amável, ele conversava, ele preenchia, né? E aí aquilo foi me enredando, porque para uma pessoa que está oca, qualquer migalhinha já serve, né?
Então, as migalhas que ele ia me jogando, eu ia aceitando. Ele ia me jogando migalhas, eu ia aceitando. E tudo era bonito no início. E aquilo me trouxe novamente à tona um sonho que eu tinha de infância, que era de formar uma família. E eu pensei, olha, esse cara pode ser um bom cara para eu formar uma família. Eu estou falando aqui para vocês do ano de 2015, não faz muito tempo. Eu já tinha 35. Então eu pensava, e com o tempo ele também passou a me convencer de que com 35 anos eu já estava ficando velha, eu não ia ter uma família, eu não ia, né? Se eu não embarcasse na dele. Então primeiro ele se instalou na minha vida e depois ele começou a tentar mudar ela. Primeiro com uma dica, primeiro com uma sugestão. Ah, você podia usar essa roupa, porque com essa roupa você fica mais bonita. Ah, você podia vir pro Rio mais vezes, porque você tem mais tempo livre que eu. E aí, ele começou a tentar me mudar. Ele começou a tentar me convencer de que eu era velha demais para conseguir uma família. Então, que, claro, ele não falava nessas palavras, mas ele falava que se não fosse com ele, eu não teria mais ninguém. E ele tinha uma lábia de me levar que ele acabou me convencendo disso. Ele me convenceu que até o meu jeito de me vestir e o meu jeito de tomar banho era errado, né? Ele sempre me dizia que as coisas, que as sugestões, que as coisas que ele estava me dizendo era para o meu bem, então que era melhor eu fazer daquele jeito e ele acabava me convencendo. Hoje, eu confesso que olhando como uma espectadora dessa história, eu não entendo como que eu fui parar ali. Eu não entendo até o Espírito Santo me revelar isso. Mas, enfim, ele começou a me criticar, um pouco aqui, um pouco ali. Às vezes ele me botava para baixo, às vezes ele me jogava lá em cima. E eu fui vivendo esse looping de altos e baixos, até que ele começou a tentar me convencer a morar no Rio de Janeiro. A minha família foi à loucura, não aceitou de forma alguma. E nessa época eu já estava bastante afastada da maioria dos meus amigos, porque ele também me convenceu de que os meus amigos não eram boa companhia para mim. E, enfim, por fim ele decidiu vir morar aqui em Santa Catarina, em Bombinhas, onde eu moro. E ele tinha decidido vir morar comigo. Ele me convenceu de pedir demissão do meu emprego. Ele me convenceu de pegar todo o dinheiro que eu tinha, o dinheiro do acordo, o dinheiro do carro que eu tinha e colocar todo em uma academia, comprando uma parte dessa academia. E ele é profissional de educação física, né? Então ele teria como trabalhar e ele viria morar comigo e eu aceitei tudo isso. E bom, nesse momento, o namoro que vivia cheio de altos e baixos se tornou um inferno na minha vida, a partir do momento que ele veio morar comigo. Porque ele me colocava para baixo o tempo inteiro. Ele me colocava para baixo e em seguida dizia que era para o meu bem. Ele me criticava e ele dizia que ele queria era que eu melhorasse. Ele falava das coisas que ele me convenceu de certa maneira, né, de que eu era burra, de que eu era feia, de que eu já estava velha. Ele começou a me manipular de tal maneira que eu comecei minha estima ficou lá embaixo, lá embaixo. Nessa época, eu ia para academia todos os dias, eu fazia dieta, eu fazia procedimento estético, e o tempo inteiro ele ficava dizendo que eu era feia, que eu podia ser mais bonita. Ele não dizia que eu era feia, dizia que eu podia ser mais bonita. E aquilo me machucava, e aquilo me maltratava. E aí eu me vestia e ele falava, tá bom, você nunca vai ficar igual a fulana. E aquilo ia me machucando,
ia me maltratando. E aí depois ele começou a me fazer uma tortura psicológica no meu intelecto, a me convencer de que eu era burra. Por fim, nós passávamos o dia inteiro brigando, o dia inteiro, em discussão, em briga, porque eu também não sou fácil, né? Não vou dizer que eu sou fácil, mas a gente passava o dia inteiro brigando, o dia inteiro discutindo, o dia inteiro, né? Praticamente ele me dizia que estava comigo por piedade e me convencia de que se ele não tivesse comigo, eu não ia ter mais ninguém, eu ia ficar sozinha. Ele me convencia de que ele era muito bom, porque ele se enaltecia o tempo inteiro, e que eu não era capaz, que ele, na verdade, era o único homem que ia me aturar, na verdade, né? E ele chegou a me fazer ficar com a minha estima tão baixa, me comparava a outras mulheres, e, enfim, eu já sou uma mulher ciumenta. Ele cantava mulheres na minha frente, e nós brigávamos por tudo dentro de casa, que eu comecei a entrar em depressão. Ele começou a verdadeiramente me enlouquecer, me tirar do meu eixo, me tirar porque ele me convencia, ele me mostrava que eu estava fazendo uma coisa errada, me convencia de que aquilo era o erro totalmente meu, e as nossas brigas começaram a ser cada vez maiores. Ele tentou me bater, ele nunca me bateu, mas ele tentou me bater várias vezes, e ele me castigava verbalmente, né? Ele me castigava verbalmente todos os dias. Ele saía, né? E eu ficava em casa enlouquecida, para onde que ele tinha ido. Ele, enfim, ele falava cada coisa que só Deus mesmo. Ele me traía, ele, não sei se ele usava drogas, mas enfim, ele sumia com o dinheiro de casa e dizia que a culpa era minha, que eu não sabia administrar a casa. Eu vou ser sincera para vocês que, glórias a Deus, que ele, que o Senhor me deu uma amnésia de algumas coisas, porque verdadeiramente tem coisas que eu não apagou da minha mente, assim, toda essa parte psicológica. Mas eu lembro que eu comecei a chegar a pensar em tirar minha própria vida. Como eu percebi que eu não tinha coragem de tirar minha própria vida, e eu comecei a fazer planos para sumir. Eu cheguei a sair de casa e ficar o dia inteiro fora, pensando em não voltar mais. E eu só voltei por causa da minha mãe, né? Porque eu fiquei pensando o que a minha mãe não merecia, minha mãe não merece, né? Mas eu pensava em virar andarilha. Hoje em dia, se você vê um andarilho na rua, pode ter certeza que talvez ele tenha sofrido alguma coisa muito ruim em casa, tá por aí andando, tentando esquecer. Bom, e aí aconteceu, né? Culminou com uma acusação de pedofilia. Ele foi acusado de pedofilia dentro do trabalho. A mãe da garota, uma garota de 13 anos, entrou dentro do meu escritório, tentou bater nele, tentou bater em mim. Foi um horror. E esse foi um momento para mim terrível. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei em choque, em choque. Mas nesse momento a minha mãe me ajudou, né, a dar um basta nisso. Porque aquele cara que tanto me insultou,
Sem falar, né, ele me estuprou, ele me maltratou, ele tentou me bater, enfim, assim, foram muitas coisas que ele fez, mas nesse momento que aconteceu essa acusação de pedofilia, eu entendi que eu conseguia sair dali, né? Foi como uma desculpa. Minha mãe, na verdade, me sacudiu e me fez olhar a realidade. E aí, enfim, mandei ele embora, fiz uma dívida para comprar a parte dele da academia. Ele me hackeou Facebook, Instagram, ele ficou me perseguindo por meses. E eu, que já estava meio que em depressão, fiquei completamente em depressão. Eu só chorava e dormia. E não queria nem tomar banho. Umas amigas minhas me levaram num centro espírita. E naquele centro espírita eu não enxergava nenhuma realidade. Eu estava ali, assim, só o corpo e o bagaço, mais nada. Mas um dia, porque apesar de eu ter mandado ele embora e ele estar respondendo a esse processo de pedofilia longe de mim, eu tinha conseguido me separar dele, e ele ainda estava me perseguindo, ele ainda estava. E em algum momento eu falei para ele, olha, eu estou em depressão, eu estou indo em terapia, e eu estou indo até em centro espírita. E por algum motivo, esse homem ainda tinha algum temor de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Porque ele falou, pelo amor de Deus, o teu sangue vai vir sobre a minha vida, não faz isso. Entra na primeira igreja que você vê. E ele ainda tinha alguma influência sobre mim. Nesse dia eu estava dirigindo em Itapema e parei na primeira igreja que eu vi, botei no Google ali e caí, literalmente, eu caí dentro de um culto de Santa Ceia, do Bola de Neve. E nesse lugar eu me desmanchei. Eu nunca tinha estado tão próximo, acho que, de Jesus. E eu saí desse culto, chorei litros, eu saí desse culto. Eu fui para o meu quarto e chorei e falei, Jesus, se você existe, me consola, por favor. E o Espírito Santo falou comigo naquele dia. Ele falou, deita aqui com a cabeça no meu colo. E eu deitei. E Jesus acariciou o meu cabelo. E eu fui me acalmando. E ele foi falando ao meu coração. E eu fui me acalmando. E naquele momento eu percebi que era a única saída. Não eram as tarjas pretas que o médico estava me receitando, não era a terapia. Tudo isso que eu vivi, toda essa situação que eu vivi, era só para que eu chegasse mais perto de Jesus. Eu falei que no começo, né, que eu não sabia como que eu tinha chegado até aquele momento, porque você, no momento, é uma mulher que tem toda a situação, é dona da sua vida, e no outro momento, você está ali entregue a uma pessoa totalmente manipulada, entregue a uma pessoa que te maltrata tanto, né, e você aceita. E como que eu consegui chegar até ali? Que o Espírito Santo me revelou que a cada momento em que a minha carne vencia a guerra, em todo momento da minha vida, mas a cada momento em que a minha carne vencia a guerra, era como uma luta, era um ringue, e a minha carne socava a minha alma, a minha carne socava meu espírito, e eu estava com a minha alma completamente deformada. A minha alma, ela não tinha mais forma alguma, ela era... E por isso que eu me aceitei entrar em todo esse sofrimento, né? Por isso que acabou que esse homem fez parte da minha vida
e dominou a minha vida de toda essa maneira, porque eu não tinha mais forma, minha alma não tinha mais forma alguma. Eu estava completamente deformada. E a partir do momento que eu encontrei Cristo e que eu me converti, ele pôde começar a me refazer, ele pôde começar a me moldar. Eu me batizei, eu fui para a igreja que a Ruth, a minha amiga daqui de Bombinhas, frequentava na época, e lá eu fui acolhida, me batizei, fiz muitas orações de renúncia. Eu me arrependi dos meus pecados, eu mudei totalmente de vida, eu queimei tudo que eu tinha em casa de santo, de vela, de livros, de amuletos, né? Porque o Espírito Santo foi me mostrando, né? Tudo o que não era de Deus. A minha pastora falou, entra em casa e pergunta para o Espírito Santo. E eu perguntei, o Espírito Santo foi me dizendo, eu fui tirando tudo que não pertencia a Deus, porque a partir daquele momento eu queria que Ele tomasse conta da minha vida, porque eu sabia que só Ele poderia tomar conta da minha vida. Isso aconteceu quando eu tinha 35 anos, 36, né? Foi um ano aí nessa peleja, um ano e meio. E eu fiquei 2 anos sem conhecer ninguém, sem estar com ninguém, sem frequentando a igreja, orando, buscando o Senhor, me santificando, buscando, né? Porque ainda busco a santificação. O Senhor me trabalhando, o Senhor me moldando, o Senhor me tornando quem Ele queria que eu fosse, para que Ele me entregasse a bênção que Ele me deu hoje, que é a minha família, que é o meu marido, que é a minha filha. Deus me ajudou a vender, a me desfazer daquela academia onde eu não era feliz. Deus me deu uma casa. Isso é testemunho para outro dia, mas Deus me supriu e me devolveu tudo que eu tinha perdido. Porque imagina que naquela academia com aquele cara eu vendi tudo, eu perdi tudo. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tudo, de moral, de tudo. E Deus me devolveu tudo. Glórias a Ele por isso. E desse testemunho eu queria deixar para vocês 3 chaves. A primeira é que essa questão da alma desfigurada, a fazer a oração aceitando Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em mim. E passou a me mostrar o quão deformada a minha alma, quão deformada e vazia eu estava. Foi me ajudando a reconhecer os meus erros. E ainda que eu não estivesse dentro de uma igreja, o processo já começou a acontecer lá. Então, quando a gente estiver evangelizando, quando a gente estiver falando de Cristo para uma pessoa, o quão importante é apelar para que faça essa oração. Porque a partir dali o Espírito Santo já pode começar a agir. A minha vida era totalmente pregressa, eu era totalmente perdida. E eu só comecei a viver da melhor forma que se pode viver depois que eu fiz essa oração. A segunda chave que eu deixo é que Efésios 1, do 4 ao 5, fala assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Eu creio que Deus já havia preparado toda a minha bênção, assim como preparou a bênção de todas nós. Porque Deus fez o mundo inteiro em 6 dias. E a palavra diz que antes da fundação do mundo, Ele já nos escolheu. Então a nossa bênção já está preparada. A nossa bênção já existe. Ele está agora preparando nós para receber a bênção. Então, talvez aquela Larissa não pudesse receber, né? O Senhor tinha para mim, para essa Larissa de hoje. Ele não podia entregar para aquela. Porque aquela Larissa que era antes ia destruir, ia
queimar a bênção, não ia honrar o Senhor com aquela bênção. Então, ele precisava me tornar quem eu sou hoje para me entregar o que ele tinha para mim. É todo um processo. E, por fim, eu digo para vocês que Deus permite o nosso sofrimento. Primeiro, para moldar a gente. Deus permite. Prata, ouro, ferro, qualquer metal, só é moldado depois que está em brasa. E se é o sofrimento que deixa o nosso coração em brasa, é o sofrimento que o Senhor vai usar, porque só assim ele vai poder nos moldar. Ah, fulano de tal conseguiu tão simples. Bom, talvez ele consiga ser moldado sem estar em brasa, né? Consiga estar em brasa sem passar pelo sofrimento. Tem pessoas que só estão em brasa através do sofrimento. Tem pessoas que conseguem abrasar o seu coração e queimar por Deus de outras maneiras. Então, se o Senhor tiver que fazer a gente passar por algum sofrimento para poder nos moldar, nos refinar, Ele vai fazer. O Senhor permite o nosso sofrimento para o louvor dEle. E em João 9, verso 1 fala assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou seus pais? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Se for necessário que a gente passe por algum sofrimento para que a obra de Deus seja manifestada na nossa vida, glória a Deus por isso. Então, toda vez que a gente estiver passando por algum vale, por algum sofrimento, a gente tem que fazer uma autoavaliação e perguntar para Deus o porquê daquilo. É para a glória dele. Aonde a gente está errando. Enfim, Deus permitiu o sofrimento de Jó, que ele próprio disse que era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus falou isso de Jó e permitiu que Jó sofresse. Então, se a gente está sofrendo, a gente tem que se autoavaliar, ver se de repente dentro desse sofrimento não está baseado em rancor, em orgulho, em vitimismo, se esse sofrimento não está ali para nos depurar, nos refinar. Porque o quanto antes a gente aceitar isso, o quanto antes a gente aceitar ser moldado por Deus, antes a gente vai poder se chegar ao trono da graça e vai poder receber as bênçãos que Ele tem para nós. Eu falo isso porque o Espírito Santo me convenceu de que todas nós temos muitas bênçãos para alcançar, mas que somente se nós permitirmos que Ele nos molde, e isso significa nos entregar para Ele completamente, e permitir que Ele nos molde. Se a gente conseguir fazer, permitir que Deus faça isso, Ele vai abrir as comportas do céu e as bênçãos dele serão sem fim na nossa vida. Amém? Era isso que eu tinha para falar. Uau, Lari. Glória a Deus. Vou parar de gravar aqui só um pouquinho.